O maior desafio, parece piada isso, né? Era o mau uso da estrutura do SAMU. Nós trabalhávamos com, em média, 60% a 70% de trotes. Quer dizer, o próprio usuário jogava contra a estrutura que foi disponibilizada para eles. Então, isso foi um grande desafio, porque no momento que tu despacha uma viatura para uma emergência, entre aspas, e chega lá e tu vê que é um trote, ele está deixando de atender, provavelmente, uma emergência real. Isso aí, então, a desinformação, a má-fé, isso aí... A falta de educação da sociedade. A falta de educação. Outra situação também é a questão de recurso, né? A escassez de recurso, que a minha leitura não é essa, a minha leitura é recursos mal aplicados, mal geridos dentro do sistema público, que tu perde muito dinheiro, perde muita eficiência. E essas coisas, tu vai somando, tu vai vendo que é um caminho muito longo, uma situação que tu precisa de uma resposta muito rápida, né? Então, hoje, tu começa a olhar o SAMU, os números que nós vimos ontem, a taxa de trotes diminuiu drasticamente. Hoje, os recursos tecnológicos te tornam mais caros, mas te tornam mais eficientes. A Prevensul foi palco para os bate-papos do Emergência Entrevista. Um deles foi com o médico Rogério Fetz Schneider. O doutor é emergencista com vasta experiência no APH, sendo um dos fundadores do primeiro SAMU brasileiro, em Porto Alegre, na década de 90. Atualmente, é diretor adjunto do Departamento de Regulação Estadual da Secretaria da Saúde e foi um dos coordenadores do Seminário Sul-Brasileiro de Urgência e Emergência que ocorreu paralelo à Prevensul. Não perde essa conversa. Bom, doutor, obrigada por estar aqui conversando com a gente no programa Emergência Entrevista. É uma satisfação conversar com o senhor, um profissional de tanto tempo na área de APH. Boa tarde, é um prazer estar aqui contigo. Certo. Quero conversar com o senhor sobre a sua história. O senhor tem bastante história para contar, mas eu quero conhecer um pouco mais do Rogério Schneider. Como ele entrou na área de emergência, por que ele foi para esse mundo, o que te chamou? A história vem desde a formação. Eu fiz cirurgia geral, né? Então, meu pai já trabalhava no pronto-socorro de Porto Alegre, que inclusive se aposentou pelo pronto-socorro de Porto Alegre. E aí eu comecei a cirurgia geral em 1991 e aí entrei na cirurgia do trauma, que é a cirurgia de emergência, né? Em pacientes politraumatizados, enfim, acidentados. E foi exatamente quando eu acabei a residência, o SAMU estava sendo implantado aqui em Porto Alegre. Estava o pessoal de Lille aqui fazendo os estudos junto ao Ministério e fazendo a implantação do SAMU aqui. Então eu participei da primeira equipe de SAMU no Brasil, praticamente, porque como o SAMU nasceu aqui em Porto Alegre, existem várias vertentes, né, sobre a origem do SAMU no Brasil. É uma briga, né? Mas o SAMU, se for feito, nós vamos fazer isso, até hoje eu levantei esse desafio, né? Nós vamos chamar as pessoas que se envolveram diretamente na construção dessa política de saúde no país, e vamos fazer realmente um histórico, porque tem que ter história. Nós estamos com 20 anos de SAMU. Então, esse crescimento tem história. A gente tem que ser... muitos querem ser o pai da criança, mas não tem os papéis. E não tem o papel, o documento. O documento da criança, então não adianta. E aí, a partir daí, como eu trabalhei efetivamente, tanto na regulação como no resgate, então eu comecei a gostar dessa área, obviamente, por trabalhar já como cirurgião, por trabalhar dentro do SAMU, e foram alguns anos que eu fiz isso. E em 1990, foi 2003, 2004, eu tive a oportunidade que me chamaram aí para fazer a implantação do SAMU na região metropolitana. Na época era o secretário Osmar Terra, secretário da Saúde, e a secretária atual, a secretária Arita, era a adjunta, e eles me chamaram para fazer parte desse grupo. Então, ali se começou o grande desafio da implantação, não no estado, mas na região metropolitana, que começou com Canoas e os municípios à volta.
Uma realidade totalmente diferente do intra-hospitalar, né? Do intra-hospitalar. Então, aí entrou a parte de gestão, de implementação, visitar os municípios, encantar os prefeitos com a ideia. Porque é importante que a gente tem que ter ideia que o SAMU ele não é uma política isolada de saúde, é uma política onde o Ministério investe, independente dos seus governos, é uma política de saúde, uma política de Estado. E isso aqui, com a perspectiva que se tinha na época de implantação em todo o Rio Grande do Sul, se trabalhou, obviamente, dentro de uma lógica. E a lógica era nos lugares onde tu tem mais densidade populacional. Então, por isso que nós optamos pela região aqui da metropolitana e depois começou a migração em várias outras regiões. E aí foi um desafio, porque daí tu tinha que fazer visitas a vários municípios, daí se trabalhou com consórcios e sempre me vinham com a pergunta, né, qual era o seu partido, os prefeitos, né? Eu sempre dizia para eles, meu partido é o partido do senhor, né, para tentar encantá-los para implantar o SAMU. E o pior, vendeu uma coisa que era meio que abstrato ainda, né? Era uma coisa muito... Tu não tinha como provar... Não tinha, no Brasil não tinha. Os serviços trabalhavam com as suas ambulâncias. Era extremamente delicado e frágil essa sistemática. Tu não tinha hospitais de referência. Então, esse desenho todo se começou a construir naquela época. E, para tu teres uma ideia, a aquisição da ambulância, a aquisição das bases e a central de regulação é um financiamento tripartite. Quer dizer, 50% é dinheiro da União, 25% do Estado e 25% do município. Então, tu vender isso para o prefeito que vai bancar essa conta... Que tem aquele X de dinheiro para... Então, ele vai ter que investir, mas a moeda de troca que, obviamente, que é a qualidade na assistência às vítimas de trauma, emergências clínicas. E hoje nós temos os dados, a gente sabe, nós estamos falando aqui em emergências, de modo geral, os atendimentos do SAMU, 60%, 70% são emergências clínicas, 30%, 40% são emergências traumáticas. Depende muito de cada região, da violência social, enfim. Mas naquela época, se começou a trabalhar muito isso e o SAMU hoje o SAMU está com 93% de área de cobertura. E o grande desafio, até nós comentamos ontem com o representante do Ministério da Saúde, ele concorda, é justamente tu pegar esses 7%, 10%, que tu tem que fazer a implantação do SAMU, que são municípios muito pequenos, que não têm recursos para fazer isso. Então, aqui a gente está estudando uma forma para dar cobertura de 70%, de 100% em todo o estado do Rio Grande do Sul. E aí acabou essa fase da implantação, aí eu saí da gestão da regulação e fiquei dentro do serviço de emergência do Hospital de Pronto-Socorro, aí, onde foi construído o Hospital de Pronto-Socorro de Canoas. Me convidaram para fazer parte lá da gestão e, enfim, ajudar a construir o Hospital de Canoas. Então, eu fiquei por lá, até hoje eu estou lá, né? E agora, depois, faz um ano, exatamente um ano, nós tivemos, tanto a Suelen como eu sou adjunto da Suelen, que é a diretora do departamento do DRE, só para a gente explicar assim, o que é o DRE, né? É um departamento dentro da Secretaria Estadual, onde tu tem um braço que é o transplante, um braço que é o SAMU, um braço que é a internação hospitalar, são os pacientes internados, consultas e a parte das doenças mentais. Então, essas cinco pernas que nós trabalhamos. E aí, como deu o ano passado, teve um grande problema aí com a gestão do SAMU, a secretária convidou a Suelen, que eu já conhecia, já tinha trabalhado com ela na gestão do pronto-socorro. Para mim foi muito tranquilo, porque eu sei do potencial de gestão dela, da capacidade dela de fazer gestão em uma área extremamente crítica como essa. E eu estou com mais voltado à parte técnica, né, e operacional disso aí. Então, foi um casamento bem sucedido, né, onde nós temos hoje a organização de todo o SAMU, né, a nível estadual. A gente está trazendo, e esse evento aqui é muito interessante para isso,
que é um dos objetivos, é trazer efetivamente os SAMUs para conversar entre si, porque a central de regulação, tu entende, eu estou regulando resgate em Juí, eu estou fazendo resgate em... É todo estado, né? É muito grande. O SAMU hoje, ele tem uma base independente, entre aspas, né, que é a SAMU, mas ele tem uma gestão plena dele, que é em Porto Alegre, Pelotas, Bagé, né, e tem a Caxias também. Tem essa características de eles fazerem a gestão, obviamente, com participação e tutela aí do Estado. E uma das coisas que é para nós assim, é muito necessária é que tu tenha a integração com o Estado de todas as bases. Veja que a regulação que o Estado faz hoje, aqui nós estamos falando de mais de 70% da população do Estado. E essas outras partes, tu tem aí 20%, 30% que fazem a sua gestão própria. Então, para nós é muito importante que tu tenha o apoio de Porto Alegre, que tu tenha as estruturas disponíveis nessas regiões. Por quê? As ambulâncias, quando fazem o resgate, elas levam esses pacientes para onde? Para os hospitais. Quem é que faz a gestão dos hospitais? O município e o Estado em parceria. Então, essa porta aberta, essas pactuações entre o serviço é extremamente importante. Ontem até, em uma fala que eu fiz aqui, eu digo, não adianta nada a gente ter um pré-hospitalar mega, super potente e eficiente se o hospital é notoriamente incompetente nas suas atitudes referente àquela emergência daquele doente. Então, de nada resolve. E voltando ao passado, ao início do SAMU, propriamente dito, qual era a dificuldade na época, mas assim, não de gestão, a dificuldade prática do SAMU? Foi para a rua, o que se tinha? Então, o maior desafio, parece piada isso, né? Era o mau uso da estrutura do SAMU. Nós trabalhávamos com, em média, 60%, 70% de trotes. Quer dizer, o próprio usuário jogava contra a estrutura que foi disponibilizada para eles. Então, isso foi um grande desafio, porque no momento que tu despacha uma viatura para uma emergência, entre aspas, e chega lá e tu vê que é um trote, ele está deixando de atender, provavelmente, uma emergência real. Isso aí, então, a desinformação, a má-fé, isso aí... A falta de educação da sociedade. A falta de educação. Outra situação também é a questão de recurso, né? A escassez de recurso, que a minha leitura não é essa, a minha leitura é recursos mal aplicados, mal geridos dentro do sistema público, que tu perde muito dinheiro, perde muita eficiência. E essas coisas, tu vai somando, tu vai vendo que é um caminho muito longo, uma situação que tu precisa de uma resposta muito rápida, né? Então, hoje, tu começa a olhar o SAMU, os números que nós vimos ontem, a taxa de trotes diminuiu drasticamente. Hoje, os recursos tecnológicos te tornam mais caros, mas te tornam mais eficientes. Hoje, a gente não consegue fugir, por exemplo, da implantação de teleconsultoria online para um AVC, para um infarto agudo, que tu está fazendo diagnóstico dentro da ambulância. No trauma, eu faço uma teleconsultoria para um hospital de pequeno porte, eu, como cirurgião do trauma, consigo ajudar aquele doente, ajudar aquele colega para trazer esse paciente para dentro da minha emergência. Mas o SAMU também teve que se modificar para isso, porque hoje ele trabalha com a sociedade na educação e ele traz a tecnologia, porque tem muita tecnologia vinda, né? Muita. Nós tivemos uma apresentação aqui onde é que a inteligência artificial vai entrar dentro da regulação médica. Então, já se tem esses programas, já se tem, isso vai acontecer. Nós não vamos fugir disso. Eu estou montando um projeto muito legal, que é junto com o grupo do AVC, junto com o grupo do infarto e junto com o grupo do trauma. São as 3 linhas básicas de assistência nas nossas emergências. Se fores ver hoje, o que está matando a população jovem é o trauma. O que mata mais o idoso é o infarto. E o que pega a média idade é o AVC. Então, tu pegar essas 3 linhas de cuidado e saber trabalhar do ponto de vista de agilidade, quer dizer, diminuir o tempo resposta
para esse paciente estar dentro do hospital sendo tratado definitivamente, é um resultado fantástico, tu vai economizar dinheiro. Então, tu entende, convencer o investimento nessa área, quer dizer, eu vou botar dinheiro para conseguir fazer um atendimento mais rápido, mais eficiente, fantástico. O outro desafio que nós temos é o transporte aeromédico. Tristemente, nós tivemos aqui a apresentação do colega, o Felipe, que apresentou a realidade do Rio Grande do Sul, que tem zero transporte aéreo. Nós não temos isso no estado. Eu vi a reivindicação ontem à tarde. Não, né? Ontem foi o Muro das Lamentações, né? Por quê? Porque aconteceu a enchente, Sim. porque aconteceu uma situação de catástrofe e realmente se olhou para isso. Bom, agora nós vamos investir, quer dizer, tem que vir uma catástrofe para as pessoas se derem conta que isso deveria ter sido pensado lá atrás. N motivos se levou a protelar o investimento. É um custo alto, mas tu está trabalhando aqui com gestantes, com crianças, com acidentados, enfim, que tu consegue otimizar a porta de entrada rapidamente para esses doentes. Muitas vezes aí entra a regulação do SAMU, que vai fazer uma parceria, a ideia é essa, com o Corpo de Bombeiros, o Comando Aéreo, para trazer as equipes médicas para dentro dos helicópteros que nós já temos. Nós somos Estado. Sim. Nós temos que trabalhar junto. Exatamente. Então, essa aproximação que a catástrofe trouxe junto ao SAMU, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Federal, do Exército, da Aeronáutica, todos estavam juntos hoje de manhã conversando sobre isso. E realmente não tem outro destino. E isso é para ontem, não é para daqui a 10 anos, 5 anos, isso é para agora. Porque a integração é algo básico, né? Você precisa de todas as forças para trabalhar. Então, e o legal, se dá para dizer que foi legal, é que durante esse período de catástrofe, todas essas instituições sentiram a importância que é a regulação médica do SAMU. Porque tu pousar um helicóptero e não ter uma ambulância para tirar o paciente da área de pouso para dentro da emergência, para dentro da UTI, com suporte médico avançado, foi difícil. Né? Então essa integração se fez e se teve um resultado muito bom, né? De integração e perda de poucos doentes nessa situação de catástrofe que a gente teve. O senhor hoje está diretamente trabalhando na regulação, né? Que é complexa no Brasil. Eu acho que é uma dificuldade fazer regulação na área do SAMU. E não sei se o senhor concorda comigo, e que dificuldades são essas? Qual é o problema hoje de se fazer gestão no SAMU? O que tu tem de maior dificuldade hoje? Nós temos, assim, vários pontos, né? Eu não imaginava, né, eu já conhecia, mas não imaginava que nós encontraríamos uma situação assim com tantas dificuldades de relacionamento entre as partes do serviço. Entende? Então, está se trabalhando nisso, está se organizando do ponto de vista estrutural do serviço. O DRE, esse Departamento de Regulação, é um grande guarda-chuva das filas de cirurgia, das filas de consulta, efetivamente a porta de entrada de emergência, que é o ponto crítico de todos os hospitais, não só no Brasil, tá? Não só do SUS, mas é extremamente crítico, que é um lugar onde tu tem o paciente mais grave, tu tem que ter extrema eficiência e essa porta tem que estar aberta. Hoje, se tu entrares, muitas emergências da cidade de Porto Alegre estão com lotação acima de 200%. Nós vimos isso também aqui no nosso evento. Como é que tu melhora isso? Como é que tu diminui isso? Será que esse doente tem que estar na emergência? Será que esse paciente não poderia estar no hospital de menor complexidade? É uma questão de rede, né? Então, aí se discutiu especificamente para o AVC, para o infarto e para o trauma, o sistema. E o mais interessante é que aqui tu não vai criar absolutamente nada. Só vai botar em prática o que está no papel. Nós temos que tirar as coisas do papel e botar na prática. Vou te dar o exemplo do trauma. Então, tu tem centros de trauma hoje no Rio Grande do Sul? Não.
Tem hospitais que atendem de trauma. O centro de trauma Centro de referência. é um centro de referência. O SAMU tem isso. O SAMU tem os serviços que ele entende como hospital porta aberta para ele para um atropelamento. Mas esse hospital, ele não é caracterizado como centro de trauma. E o sistema de trauma, quer dizer, nós vamos trabalhar com prevenção, por isso esse casamento com vocês aqui é perfeito. Prevenção, quer dizer, o resgate, o SAMU está fazendo? Está fazendo. Assistência na sala de emergência, como é que está? É um problema, isso aqui é um problema. Tem que resolver. Tem que resolver isso aqui. E a reabilitação desse doente. Quer dizer, isso é uma linha de cuidado onde a gente chama de sistema de trauma. Os países desenvolvidos, casualmente, há menos de um mês eu estava envolvido num congresso brasileiro de trauma. E os colegas que vieram do exterior, um de Dubai, outro do Catar, e outro do Shock Trauma Center, outro da Califórnia. Então, todos com uma experiência em sistemas de trauma e centros de trauma. Por quê? Eles sabem que eles gastam menos dinheiro com isso. Nós gastamos bilhões em assistência a esses doentes. E o resultado, muitas vezes, não é o adequado. Nós temos, para tu ter uma ideia de números, 300 mil sequelados definitivos por ano no Brasil. É muita coisa. Nós temos 470, quase 500 pacientes que morrem por dia desta doença chamada trauma. Isso sai no jornal? Alguém faz uma campanha mirabolante, né? Nós temos isso é o dado mais interessante. Tu tem 140 mil mortos com Covid, não é? Nós temos 152 mil mortos todos os anos no Brasil, vítimas do trauma. Então, essa conotação para esse tipo de doente, assim como um infarto e como um AVC, a gente tem que trazer à tona. E eu me dei conta, né, nesse caminho todo, nós vamos 30 e poucos anos dentro disso, que tu tem o quê? Tu tem que te envolver com ente político, senão tu não vai mudar isso aqui. Eu falei para a secretária isso, fui extremamente acolhido por ela, e aí nós vamos fazer uma comemoração do evento SAMU dentro da Assembleia Legislativa. Por quê? Tem que sensibilizar quem tem o poder da caneta. Nós vamos montar dentro da Assembleia Legislativa, se tudo der certo, as portas estão abertas, uma frente parlamentar do trauma. Tu entende? Olha a repercussão que teve a mortalidade do Covid. Quem é que morreu de Covid? Pacientes já doentes, pacientes com mais idade. Né? E quando tu fala em trauma, tu tá perdendo quem? Tu tá perdendo jovens. Tu tá perdendo pais de família. Tu tá perdendo adolescentes. A maior de mortalidade são as crianças. Quem mata a criança, quem mata o adolescente, o jovem, é o trauma. O senhor falou, o trauma é uma questão grave, temos também as emergências clínicas, mas tem um novo fator que eu acho que está chamando bastante atenção, que são os transtornos mentais. Então, como é que o SAMU está lidando com isso? Como é que é? Porque é uma novidade, né? O mundo está doente, digamos, também mentalmente. Até teve uma palestra sobre. Teve uma demanda da secretária, inclusive foi tema da pauta de hoje de manhã, muito interessante, porque, vamos voltar um pouquinho de novo, quando a implantação do SAMU, tá? Nós não atendíamos gestante, não atendíamos surto psicótico. O SAMU não ia atender, não ia. Chamava a polícia, mandava botar no tarde, sei lá. Por questão de segurança, mas... Então, agora, no meu retorno, foi uma demanda que a secretária até solicitou. Por quê? Nós temos hoje, até foi Bento Gonçalves que apresentou, eles têm em torno de 2 atendimentos por dia de pacientes psiquiátricos. Então, por mês, dá em torno de 70, 80 doentes mês. Isso numa cidade como Bento Gonçalves. Então, qual é o foco disso? A equipe tem que saber atender esse doente. Tem que entender o que está acontecendo com esse doente. Obviamente que nunca botando em risco a sua segurança. Mas o importante aqui seria o cunho de tu humanizar esse atendimento.
Porque se tem um surto psicótico, é impossível o SAMU, sem apoio da polícia, fazer o atendimento. Eu já passei por isso. Uma situação que não é muito agradável por tu te colocares em risco. Então, não é aconselhável sem fazer, né, sem tu teres o apoio aí da Brigada Militar. É uma questão de protocolo também. É, uma questão de tu interpretar, na próprio acionamento do surto psicótico, tu já acionar em paralelo o pessoal que vai te dar segurança, que é a Brigada Militar, e entrar naquele cenário, aí com essa técnica, vamos dizer assim, com essa habilitação desses profissionais do SAMU de fazer o atendimento ao paciente em surto psicótico. O que nós temos aqui, muito disso está envolvido com a situação da vida moderna, ok? Mas muita coisa hoje é devido à drogadição. Hoje é assustador o que tu tem de vítimas, tá? Que tu chega na cena, já estão mortos pela violência interpessoal ou com surtos psicóticos por uso de droga. Isso é muito frequente, infelizmente. E o SAMU está se preparando por isso. Para isso, dentro do programa do NEU, que é o Núcleo de Ensino que se tem dentro do SAMU, nós já trabalhamos isso, nós temos lá a enfermeira Tatiana, que já trabalha isso com capacitação para as bases do SAMU, para assistência a esse tipo de paciente, em especial. Então, isso aí já está sendo trabalhado. Obviamente que aqui tem toda a questão de dar uma cobertura a essa rede, que aqui nós estamos falando nós temos no mínimo 2.000, 3.000, somando os médicos, funcionários que trabalham no resgate, que tu vai ter que capacitar todos. Então, é um grande desafio. Sim. O senhor falou um pouquinho também antes da enchente, da tragédia do Rio Grande do Sul, que eu acho que foi um novo cenário para todos os órgãos de emergência. Eu falei com os bombeiros voluntários também, eles não estavam esperando, que ninguém esperava, né? Então, o senhor falou da necessidade do transporte aéreo, né? Transporte aeromédico. Vocês no SAMU, a partir dessa tragédia, estão vendo alternativas, mudando algum tipo de protocolo, mudando alguma conduta em relação ao atendimento a partir do que... Porque a questão climática está aí, então provavelmente... Se tu fores ver, aqui vem aquela polêmica, né? Poderia ter previsto, poderia ter se organizado. O problema, hoje foi também falado, que realmente tu só te preocupa em investimento nas catástrofes, quando? Qual é o momento? Depois de acontecer a tragédia. Tu não quer investir dinheiro antes da tragédia acontecer. Isso é uma aberração, não é? É um ponto nevrálgico. Quer dizer, eu vou ter que esperar ter uma catástrofe para me dar conta que eu vou ter que investir no transporte aeromédico. Não. Eu vou esperar a catástrofe acontecer para eu investir em diques ou prepará-los para uma situação. Isso ninguém enxerga, né? Não. Então, é uma coisa bem discutível que aqui, para nós, a lição que ficou é justamente tu ter já os mapas desenhados, né, que é os planos de contingência. Vou te dar um exemplo, para mim isso aí depois que eu me dei conta, né? Quando eu estava no SAMU, eu chamei o pessoal da Defesa Civil em Canoas e fiz um desenho com eles extremamente detalhado do plano de contingência para a cidade de Canoas. Então se pensou o Transurb, queda de avião por causa da FAB, se pensou em acidentes múltiplas vítimas no Transurb. Nossa, que interessante, mas nem todo mundo faz isso, né? Não, e aí tu começa a fazer BR-116, produtos, o gasoduto, a Petrobras, é um barril de pólvora. Só que, aí, vendo essa história, nunca imaginei uma enchente em Canoas. Nunca. Entende? Porque previu todos os cenários, mas exatamente. E o mesmo pessoal da Defesa Civil a gente não deu importância o suficiente para isso, para pensar o que tu vai fazer. Tinha todo o plano, entende? Essas situações, o legal do SAMU, o SAMU de Lille tem isso, que é um modelo que tem no Brasil, né? Que eles têm assim o plano de contingência para a cidade de Canoas. Tu não tem a questão do imprevisto. Tu previu todas as situações. Tu vai lá, puxa o arquivo, tá ali o protocolo que tu tem que fazer. Transurb descarrilhou. O que eu faço?
Quem é que desliga a luz? Quem é que quebra a parede de concreto para tu ter acesso ao trem? Quem é que faz isso? Esse é um pequeno exemplo. Então, tudo, tu entende, tem como tu evitar um imprevisto. E o que a gente tem na realidade é o contrário. Hospital de Canoas, casualmente, conversando com o diretor técnico, o doutor Aldo, foi feito um treinamento para incêndio. Tudo legal. Ninguém pensou em enchente. E a água chegou no segundo piso de um prédio que é super elevado. Uma loucura. Então, tu entende aqui, eu gosto de dizer, tu vira o profeta do acontecido. É uma barbada. Mas se tu começar a pensar, eu quero saber quem é que vai me dar respaldo, e eu chegar, olha, pessoal, vamos tentar investir uma grana nos diques. Está tudo funcionando. Não, porque choveu o ano passado, setembro, nessa mesma época, se tu te lembrares, deu uma enchente, já estava dizendo, olha, vai avisando, ter problema, já estava avisando. vai ter problema. E foi uma prova ali que realmente ninguém estava preparado. Assim como essa também. É um aviso que a coisa pode ser igual ou pode ser pior. Então, agora está todo mundo sensibilizado, agora se deram conta que tem que investir realmente nesse prevenção e ter cuidado do que tu tem que ter. Uma das coisas que me chamou muito a atenção é ter os geradores, né, nas bombas essas. Eu não sou técnico nisso, mas tu tem o gerador na altura de uma bomba que está tentando evitar uma enchente e tu não pode ficar sem a bomba. O único lugar que o gerador não pode ficar na altura da bomba, ela tem que ficar mais alta para ela continuar funcionando se por outro tiver um alagamento. Então, são detalhes que a gente começa a pensar dentro do SAMU. O plano de contingência de cada uma dessas regiões é uma das metas que a gente tem. Ontem, conversando na informalidade com o pessoal do Ministério, eles estão, beleza, vamos fazer uma UPA? Vamos fazer uma UPA. Onde é que é a UPA? Bairro tal. Qual é a situação do bairro? Tem chance de alagamento? Tem chance de todas as tragédias naturais que possam acontecer. Tem agora o problema do incêndio, não há? Sim. Tem risco de pegar fogo. Isso tudo vai ter que ser pensado. Porque não adianta, é dinheiro investido, além de você não conseguir salvar vidas, porque daqui a pouco alaga, é investimento também perdido. É dinheiro posto fora. São 70 milhões necessários para reconstruir o HPS. 70 milhões. E aí, de onde é que vem esse dinheiro? Vem da União, vem do Estado. Hoje está se injetando dinheiro nisso. É importante, imagina que o HPS hoje está parado, ele atende em torno de 2 milhões de habitantes na região metropolitana. Ele é fundamental para o Estado, é fundamental para o município de Porto Alegre, porque esses doentes vão para algum lugar, vão para o Cristo Redentor, vão para o HPS. Então, tudo isso é um emaranhado de referências e contra-referências que, numa situação de urgência, se desfaz tudo. Né? E bom da regulação, bom do DRE, é que esse mapa, essa capilaridade desses doentes, se tem o conhecimento. Então, tu consegue ver, paciente de esteio vai ter que ir para uma UTI em Santa Rosa. Vai de carro com as estradas todas interrompidas? Não. Vai ter que ter um helicóptero. Foi o que aconteceu na calamidade. Então, tu tem essas referências mapeadas aonde? Dentro da regulação estadual. Que é diferente do SAMU de Porto Alegre, que tu tem os hospitais mapeados dentro do teu município, né? É um caos controlado, digamos assim. Sim. E tu não tem o problema do deslocamento de áreas isoladas que tu vai ter que atender. Aí tu precisa de aeromédico. Sim. Doutor, também, a gente fez até uma matéria, uma reportagem de capa ultimamente sobre transporte interhospitalar, que também é um trabalho, né, que envolve a regulação. Muitos criticam esse tipo de próprio profissional do SAMU, porque acha que daí te retira um atendimento que deveria ser do APH, né? Mas ele está previsto para ser feito pelo SAMU. Então, qual é a sua opinião sobre isso? A discussão disso aí é bem legal, porque tu vai pensar, o SAMU é resgate, beleza, é situação de emergência, beleza. Mas se eu tenho um paciente numa UTI X, que eu preciso levar para uma UTI Y, tá?
Eu estou com um paciente, vou te dar um exemplo concreto, o paciente tem um convênio e quer ser transferido para outro pro hospital do convênio, só que ele está no SUS. Sei lá por que motivo, entrou pelo SUS, ficou lá. Então, ele está numa UTI, precisa para quem é que faz esse transporte? Operadora e tal. Então, o SAMU tem essa missão? Tem esse entendimento, sim. De uma situação que eu vou liberar leito para o SUS, e boto ele lá no privado, ou sei lá, bota ele no convênio, e esse leito, beleza, é uma missão do SAMU. Então, está se criando uma ideia de uma ambulância, vamos chamar de intermediária, né? Que ela vai fazer esse serviço, sim, mas não vai onerar aquela unidade que está fazendo Se o pensa resgate. numa alternativa, sim. Já está se pensando, sim. Mas em nível Brasil? Brasil, não. Brasil. Brasil. Isso é coisa do Ministério. Que legal. E a gente já está discutindo, junto até a própria DRE, porque é uma necessidade, tu entende? Tu tem que ter. E realmente, tu desviar a função de resgate, daqui a pouco a gente vai estar fazendo serviço social, né? Vamos levar o paciente para fisioterapia, não, né? Serviço de atendimento móvel de urgência. Talvez isso até seja uma necessidade de atualizar a legislação do portaria SAMU, a portaria 2048 2048. é de 2002. Eu acho que há uma defasagem grande nesses anos todos, né? Não tem como... Tem que ter. Então, isso aqui é uma construção, né? É uma construção que vai ser feita. Da mesma forma, ontem nós estávamos discutindo as ambulâncias. Então, tem regiões no Brasil que tem que ter ambulância, porque não tem estrada. Moto foi muito criticado e tal. Vai ter que ter moto. Ontem, o Felipe falando, que é o gestor aí a nível de ministério, falando que tem lugares lá no norte onde tu não tem veículos, então tem bicicletas, por causa do acesso, difícil acesso, então, até para moto é difícil, então cada região do país tem as suas características, né? Então vai ter que ajustar e vai ter que criar regimentos para isso, porque senão também vira uma loucura. Sim, protocolos, né? Temos a ambulância, a motolância, ela deu um salto, né? Daí a ambulância fica mais, eu acho que nas regiões norte, né? Mais para a região norte. Exatamente. Para facilitar o atendimento. E realmente facilita. Tá? Eu tive a oportunidade de conhecer uma viagem que eu fiz, conheci o pessoal do interior do Amazonas mesmo, e eles, para terem acesso, são 2, 3 dias de barco, até eu chegar numa cidade, eu pego 2 dias de ônibus e para chegar no hospital que eu preciso ser atendido. Então, no mínimo, 2, 3, 4 dias. Um infarto não tem como. Mas essa é a realidade do Brasil, tu entende? Então, essas peculiaridades de cada região, tu vai ter que ter um ponto de referência, tu vai ter transporte aéreo. Não pode. E hoje tu olha, tá um vazio, né? Vazio total. Muito vazio o transporte aéreo. É o que custa elevado, né? Isso aí, o gestor público muitas vezes não se vê envolvido nisso, mas no momento que ele entende a necessidade, ele vê o resultado, certamente vale o investimento. A relação que eu sempre faço, né? Tu pegar um paciente que fique sequelado do infarto ou de um AVC, ou de um trauma, quem é que vai pagar essa conta de ele não trabalhar mais? Nós vamos ter que pagar a indenização dele. Quem? Somos nós que pagamos impostos. Então, se tu botar na ponta do lápis isso, vale muito a pena tu evitar que esse paciente fique sequelado. Não é? Essa é a ideia. E doutor, me diga uma coisa, nesses anos todos, tem algum atendimento que lhe marcou? Pode ser também na gestão, alguma questão que lhe marcou? O mais impactante, sem dúvida nenhuma, são os eventos traumáticos com crianças, né? Então, isso aí, hoje eu me lembro, agora estou falando, eu me lembrei. Eu estava de plantão na sala de emergência e chega uma criança atropelada, morta. Né? E aí, tu faz o atendimento, não tem o que fazer, ela já chegou sem vida, né? E tu desliga e parte para outro atendimento. Só que daqui a pouco eu começo a escutar os gritos dos familiares que vieram atrás do filho que eles achavam
estava vivo ainda. E era um domingo, me lembro, olha, era domingo, céu de brigadeiro, e o pai usava a camisa com a foto do guri. Então isso para mim assim foi catastrófico. Quer dizer, do nada, entende? Por isso que o trauma ele é tão cruel, né? E do nada acaba com a vida do teu filho, da tua esposa, do teu marido. Lembra dos filhos também, o senhor tem filhos, né? Então... Não, é horrível, horrível. Lembra dos Então, filhos. entende? Se tu me perguntar o que é mais impactante, justamente são essas mortes súbitas, que tu não tem o que fazer, aí é só prevenção, literalmente, usar capacete para andar de bicicleta, ser ciclovia, naquela época não tinha cabelo, não estava de capacete, ele saiu para andar de bicicleta, nunca mais voltou. Como é que fica essa família? Destruída, acaba, né? Acaba. Destruída. Então, se tu me perguntar, a resposta para ti é esse caso, que aí é um mal-estar bárbaro, né? Acaba o teu dia, é como tu diz, tu leva isso para dentro da tua casa, servidores todos do SAMU, a gente também discutiu nesse evento, quer dizer, o suporte que tem que ter psicológico, porque ninguém sai de um plantão desses e volta para casa normal, entendeu? Volta realmente muito abalado e isso tem repercussão dentro da tua casa. Não tenha dúvida disso, né? Com certeza tem. Certo. E os núcleos de educação, agora me lembrei também, os núcleos de educação de urgência e do SAMU, né? Que é onde se capacita o profissional. Eles também, alguns têm um investimento, alguns têm Tem dinheiro para isso. Tem dinheiro para isso, e outros não. Não, todos têm. Mas outros não conseguem fazer. Eu já vi relatos de outros que não conseguem fazer algumas atividades, né? Não tem. O que eu vou te dizer? Existe destinado dentro da própria portaria 2048, tem destino de verba para isso, para manter esses núcleos fomentando a educação e principalmente também através de campanhas como é a do SAMUzinho. Eu, que eu sou professor universitário também, há 24 anos, olha que horror. Não, experiência? Só experiência. Eu tenho que parar de fazer conta, cheguei, não tenho que parar de fazer conta. Sim. O que acontece? Se tem as ligas de trauma, se tem a implantação do SAMUzinho, que preconiza o quê? Pegar essa gurizada da Liga do Trauma, são acadêmicos do curso de medicina, levar para dentro das escolas com o SAMUzinho, ensinando a utilização, o acionamento, primeiros socorros. E eles vão, para o aluno é fantástico, e para as escolas também é muito legal. Então a prevenção aqui é o pontapé inicial. Aí depois vem justamente a capacitação. Qual é o papel do professor? Não, qual é o papel do professor numa escola hoje, frente a uma situação de emergência dentro da escola? Eles são treinados para isso. Deveriam. Eles têm disciplinas para isso, para ensinar primeiros socorros. Fui buscar minha filha na escola. Quando eu estou entrando na escola, vem vindo um pai com uma criança com um braço que entrou no vidro e atorou a braquial, uma artéria que tu tem no braço, sangrando, a criança já sinais clínicos de choque hemorrágico dentro de uma escola. O que tu tem que fazer? O que tu faria? Esse pai pegou a criança, enfiou dentro do carro e pronto-socorro. Ia chegar morta. Sim. Então tu tem que estancar o sangramento, conter aquele sangramento, e aí se deslocar. Se tu não contém o sangramento, chega morto dentro da sala de emergência. Então são pequenos gestos, eu chamo de gestos de manutenção à vida. Gestos básicos de manutenção à vida. E tu pode ensinar para qualquer pessoa. E isso faz parte do NEU também. Faz parte do NEU também, esse tipo de atividade. Sim. Interessante. Não, eu digo mais pela capacitação dos profissionais do SAMU, no caso, que daí seria o NEP, né? Seria o NEP também. Então, isso aí, agora no final das Olimpíadas, todos em uníssono pedindo para fazer mais capacitação. E o legal de tu fazer essas estações que eles passaram, tu começa a ver que realmente tu precisa dar uma azeitada principalmente nas atividades técnicas, né, habilidades técnicas,
que eles precisam exercitar mais. Isso faz parte do ensino, isso faz parte da capacitação desses profissionais. Eu não vejo outro caminho senão realmente fazer uma peregrinação aí do DRE pelas bases, os seus RTs, para fazer realmente, efetivamente, a capacitação das pessoas. E está no projeto de vocês também, de fazer. Tá, já se faz isso, mas eu estou para te dizer que a gente tem muito mais para fazer. Muito mais por fazer. Tá? Para finalizar agora, quem lhe inspira? Quem me inspira? Na área de atendimento Tu pré-hospitalar. sabe que uma pessoa que apesar de não ter sido um cirurgião do trauma, mas foi um cirurgião, foi meu pai, né? Porque a habilidade, entende? Eu estou falando de uma medicina, ele está com 90 anos, está vivo, está ativo, mas não opera mais, não trabalha mais. Mas é uma pessoa que dedicou quase 40 anos dentro do pronto-socorro, dentro da sala de emergência como cirurgião. Então, muitas das coisas que me influenciaram, e desde o primeiro ano de faculdade eu frequentava o pronto-socorro, porque ele fazia plantão às quintas-feiras, então eu ia para lá, e aquela convivência com aquele ambiente, com a forma de trabalhar dele, isso aí, sem dúvida nenhuma, foi uma bela inspiração. Tá? E como professor, aqui é do pronto-socorro de Porto Alegre, já se aposentou, que foi meu preceptor, eu sou a terceira turma do pronto-socorro de Porto Alegre em formação em cirurgia do trauma, foi o Dr. Hamilton Petri de Souza, que é um cara extremamente retilíneo, aí foi da parte de formação técnica que foi o inspirador para isso aí. Certo. Para eu ter seguido esse caminho. Esse caminho bonito. Eu sempre quando me perguntam, eu digo, olha, se tu boa pretende, história. tu não tem que ter não pode almejar, tu entende, ganho pecuniário, tu tem que ter um ganho, como todas as profissões, tu tem que gostar, levantar de manhã, dizer que coisa boa, vamos trabalhar porque isso é legal, eu gosto de fazer. Se tu levantar insatisfeito, tu tá ralado. Eu vi uma muito boa do Clóvis, que é um filósofo que conversa muito, eu vejo algumas entrevistas dele, ele diz, no momento que tu tem que pegar um dia da semana, para aquele dia tu fazer teu happy hour, aquele dia é o happy hour. Tu tem que ter um happy hour todos os dias para tu ser uma pessoa feliz no que tu faz. Exatamente. Senão, bom, mas é trabalhoso, é desgastante, não tenha dúvida disso. É qualidade, né? É qualidade. Acaba sendo qualidade de vida. Exato. E no que tu oferece, no que no caso de vocês é o atendimento para as pessoas, salvar vidas. É isso aí. Doutor, muito obrigada pela agradeço. entrevista. Acho que foi um bate-papo bem legal, no momento que a gente está retomando, né, a Prevensul, retomando as Olimpíadas, retomando os eventos. Eu gostaria de parabenizar vocês, né, mais uma vez aqui, essa parceria com o departamento, com o estado do Rio Grande do Sul. Eu acho que a iniciativa de vocês foi fantástica, abriram portas fantásticas para nós, dentro de uma feira tão importante como essa, que é de prevenção, né? Justamente o que a gente está falando. Certo. Obrigada, doutor. Eu te agradeço. Esse foi a Emergência Entrevista, diretamente aqui da Prevensul. Nós conversamos com o Dr. Rogério Schneider, um grande profissional na área de trauma, de emergência, de atendimento pré-hospitalar. Nos vemos no próximo programa.